Olá, queridos, bom dia. Vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre o neoclassicismo, arte neoclássica. A arte neoclássica foi um movimento artístico e cultural que envolveu a literatura, a arquitetura, a pintura e a escultura. Ele recebeu esse nome porque ele valorizava os ideais clássicos, tá? E nós iremos aprender também que essa corrente artística, esse movimento, ele aconteceu em oposição ao barroco e ao rococó, que foram os últimos movimentos que nós vimos. Então, possuía características completamente opostas e diferentes, porque ele não valorizava a questão do exagero e rebuscamentos desses dois movimentos anteriores, tá bom? Hoje eu escolhi também um perfil diferente para nossa aula. Ao invés de vocês ficarem me olhando o tempo todo falar sobre o movimento, vocês vão ouvir a minha voz, mas vocês vão ver as informações nos slides. Eu vou passando o slide um pouquinho, vou falando a respeito do movimento, dessas características, quais foram os destaques na arquitetura, na pintura, até mesmo para vocês irem visualizando algumas imagens e perceberem como se deu, né? Todas as características e como foi que aconteceu esse movimento artístico. Olá, pessoal. Vamos entender um pouquinho agora sobre essa arte neoclássica. Onde ela surgiu? Ela surgiu no século XVIII na Europa e se espalhou por todo o mundo, chegando aí até meados do século XIX. E aqui no Brasil, nós vamos ver que essas características desse período, eles não exerceram muita influência aqui no nosso país, não. E ele chegou aqui durante o século XVIII. Mas eu não vou enfatizar essa questão do nosso país, não, porque não houve tanta influência do Brasil nessa arte, não. Então, ele surge após a Revolução Francesa e início da Revolução Industrial. E também, durante esse contexto histórico aí, a gente vê a influência do iluminismo, que ficou conhecido durante esse período chamado de Era da Razão, que foi o período em que a arte neoclássica foi influenciada pelo iluminismo. Quais são as características que permeiam esse movimento? Valorização do passado histórico, influência da arte clássica greco-romana, né? Por quê? Porque eles valorizavam bastante a questão do academicismo, né? Nos temas e nas técnicas, porque eles valorizavam também as regras ensinadas nas escolas e academias de belas artes. Então, por conta disso, a gente vê a valorização desse passado histórico aí. Baseado nos ideais iluministas, eles acabam valorizando também a questão da razão, porque era o auge da época dos iluministas. Oposição ao barroco e o rococó, já que eles não valorizavam a questão do exagero e do rebuscamento. Temas utilizados não eram temas religiosos, como nós vimos nos movimentos anteriores, eram temas mitológicos e temas que permeavam a vida cotidiana das pessoas. O racionalismo e o academicismo e idealismo fazem parte, né, das características desse período, como eu já falei anteriormente agora. Harmonia e beleza estética, porque eles valorizavam bastante a questão dessa harmonia, da simplicidade, né, do equilíbrio das formas, e eles não usavam a profundidade, entretanto eles usavam a proporção e a clareza, né, imitando assim a natureza. Na arquitetura, nós vamos ver que quais foram os destaques. Surgiram edifícios grandiosos durante esse período, de estéticas totalmente racionalista. O que é que tinham? Colunas colossais, como vocês estão vendo aqui, ó, as colunas, pilastras despojadas, sistemas de construção simples, mas em alguns casos eles eram bastante complexos. Mas, entretanto, também eles eram funcionais, adaptados aos modernos processos técnicos que tinham na época. Então, as cidades elas tiveram que se adaptar a esse tipo de construções, porque as construções eram gigantescas durante esse período. E os destaques maiores dessas construções arquitetônicas está aí o Panteão de Paris, na França, né, como vocês estão vendo aí na imagem. E temos também o Portão de Brandeburgo, que fica em Berlim. Vamos lá, vamos continuar. Pintura. O que foi que teve de destaque na pintura? E o que é que essa pintura neoclassicista buscava?
Bom, nós já vimos algumas características desse movimento. Então a gente vê que a questão da harmonia das formas, essa questão dessa pureza, da leveza, né, da suavidade, ela aconteceu principalmente na pintura, porque havia pinceladas suaves, leves, de modo que a superfície da pintura parecia polida e as composições eram bastante simples para evitar o melodrama do rococó, que era completamente diferente desse período artístico. Aí nós vimos um retrato de Louis David, que foi um artista, né, da época, mostrando uma cena do cotidiano, que como nós vimos eram os temas abordados pelos artistas desse período. E é uma arte simples, mas que demonstra realmente suavidade, clareza, de acordo com as características do movimento. Na escultura neoclássica, nós vamos ver que eles valorizavam bastante o uso do mármore. E essa é uma característica bem marcante. Isso não acontecia só na escultura, não. O mármore ele era também bastante utilizado na arquitetura. E ele buscava a harmonia das proporções e das formas, né? E os temas utilizados por eles nas esculturas, né, era relacionado à mitologia e personagens heróicos. Então a gente vai ver que todas as características desse movimento, eles acabam permeando aí, influenciando aí esse movimento cultural na escultura, na pintura, na arquitetura e na literatura, que eu não vou entrar nesse foco, porque não, né, tem a disciplina específica para isso. A gente vai ver que a influência na literatura desse movimento foi através do arcadismo, né, que vocês devem estudar um pouquinho aí com a professora Dejane. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na escultura desse período. Pronto, de Antônio Canova. A escultura, se vocês derem uma olhadinha, ela geralmente ela era toda esculpida a mármore, porque eles valorizavam bastante esse tipo de material, né? E ela era bastante sofisticada. E as características desse movimento são possíveis de se ver através da obra. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, entendido, né, esse movimento artístico. Na nossa próxima aula eu vou estar passando um trabalho para vocês, mas a gente conversa sobre isso na nossa próxima aula, viu? Beijo no coração de cada um e tchau, tchau.